Em nossa discussão anterior, exploramos o cemitério de Hobbes, a neurociência de desistir e um plano específico para desenvolver o músculo da tenacidade, aquela parte do seu cérebro que permite que você persevere quando surgem desafios. No entanto, para muitos de vocês, um problema diferente e mais intrigante surgiu. E se manter o foco nas coisas não for realmente o seu problema? E se o seu problema for que você tem coisas demais nas quais deseja focar? Você olha para a sua vida e vê uma dúzia de caminhos diferentes, e todos parecem ser uma parte essencial de quem você é. Você não tem medo do trabalho duro. Você está paralisado pela escolha. Este é o clássico dilema do scanner, perfeitamente capturado na frase: "Eu poderia fazer qualquer coisa se apenas soubesse o que era." A sociedade também tem uma palavra para você. Eles o chamam de diletante, alguém que faz de tudo um pouco, mas não é mestre em nada. A ansiedade que acompanha esse rótulo é imensa. Pode parecer que sua maior força, sua curiosidade, é também sua maior desvantagem profissional. Hoje, vamos desmantelar essa ansiedade. Examinaremos a geometria de uma carreira de sucesso e ofereceremos um caminho para aqueles de nós que nunca fomos feitos para ser apenas uma coisa. Primeiro, precisamos entender por que os conselhos de carreira tradicionais podem parecer uma armadilha. No último século, o mundo elogiou o especialista. A sociedade era um ambiente previsível, quase como um tabuleiro de xadrez. As regras eram claras, e o caminho para o sucesso era mergulhar 1 quilômetro de profundidade em um campo restrito. Os psicólogos chamam isso de um ambiente de aprendizado gentil. Ele recompensa a repetição. Este é o mundo da pessoa em forma de I, o especialista com um único e profundo pilar de conhecimento. Mas esse não é mais o mundo em que vivemos. O mundo de hoje é um ambiente de aprendizado perverso. As regras mudam constantemente. O feedback é frequentemente atrasado e os padrões não são óbvios. Pense na diferença entre um jogador de golfe e um bombeiro. Um jogador de golfe opera em um ambiente gentil. As regras nunca mudam e o feedback é imediato. Um bombeiro trabalha em um ambiente perverso. Cada situação é nova, as regras são desconhecidas e seu conhecimento especializado pode não se aplicar. Em um mundo perverso, hiperespecialistas podem ter pontos cegos significativos. Agora, para ser claro, precisamos absolutamente de especialistas. Seu conhecimento profundo é incrivelmente valioso. O problema não é que o caminho do especialista esteja errado. O problema é quando ele é tratado como o único caminho. Quando esse padrão único é usado para medir todos, ele deixa pessoas como você se sentindo um fracasso, quando seu cérebro foi simplesmente construído para um tipo diferente de mundo. Para construir uma carreira que se ajuste ao seu cérebro, você deve parar de pensar em termos de títulos de cargos e começar a pensar em termos de formas. A pessoa em forma de I é o especialista. O oposto é a pessoa em forma de traço, 1 quilômetro de largura e 1 centímetro de profundidade. Esta é a armadilha em que muitos de nós caímos. Saber um pouco de tudo, mas não ter uma base real. Essa falta de profundidade cria uma tonelada de ansiedade porque você sente que não tem solo onde se apoiar. Mas existem outras formas. A mais poderosa para uma pessoa como você é o profissional em forma de M, ou o polímata. Pense da seguinte forma: talvez sua primeira perna seja a ciência de dados. Você se aprofunda ali, e isso paga as contas. Mas sua segunda perna é o storytelling, e você se aprofunda ali também. Sua barra horizontal é o seu interesse por psicologia, história e design. De repente, você não é apenas um cientista de dados distraído. Você se torna a pessoa que consegue tecer dados complexos em uma narrativa envolvente que um CEO consegue realmente entender.
Essa combinação é rara e essa combinação é valiosa. A ferramenta que permite que um polímata faça isso é chamada de transferência distante. Um especialista usa a transferência próxima, aplicando uma habilidade a um problema muito semelhante. Mas um polímata usa a transferência distante. Eles veem a estrutura subjacente em um campo e a aplicam a outro completamente diferente. Uma pessoa que entende a estrutura de ramificação do sistema radicular de uma árvore pode subitamente ver uma maneira melhor de organizar o banco de dados de uma empresa. Um músico que entende harmonia e contraponto pode olhar para o código de um software e ver uma maneira mais elegante de estruturá-lo. Isso é transferência distante, a habilidade de ver a música, não apenas as notas. Todos esses interesses aparentemente aleatórios que você coletou ao longo dos anos formam a própria biblioteca de metáforas de onde você tirará esses tipos de insights revolucionários. Então, como você realmente constrói essa vida em forma de M? Isso requer uma estratégia diferente. A primeira é a maestria em série. Você não pode construir todos os pilares ao mesmo tempo. Isso apenas leva de volta à forma rasa de traço. Você deve escolher um pilar e se comprometer com ele por uma temporada, talvez de 6 a 18 meses. Agora, a grande questão é qual escolher primeiro. A ansiedade dessa escolha é o que paralisa a maioria dos scanners. O segredo é diminuir os riscos. Você não está escolhendo para o resto da vida. Está escolhendo apenas para esta temporada. Um bom primeiro pilar costuma ser aquele que cria mais estabilidade, aquele que pode se tornar aquele emprego bom o suficiente. Ou pode ser aquele que simplesmente tem mais energia e entusiasmo no momento. Escolha um e dê a si mesmo permissão para concentrar seu foco ali. Você constrói uma perna até que ela esteja forte, até sentir que dominou os 80% essenciais dela. Isso não significa que você precisa ser um especialista de classe mundial. Significa apenas que você atingiu um nível de fluência onde pode resolver a maioria dos problemas comuns sem correr de volta para o manual de instruções. Quando sua curiosidade nessa área parecer satisfeita por enquanto, você faz uma escolha consciente. Isso não é desistir como um amador fugindo da dor. Isso é uma desistência estratégica. É uma graduação. Você está escolhendo deliberadamente começar a construir seu próximo pilar. Isso requer uma segunda estratégia. Se sua mente é naturalmente atraída pela exploração, pode ser uma escolha poderosa ter um emprego formal que proporcione estabilidade sem drenar toda a sua energia cognitiva. Muitos dos grandes polímatas, como Einstein, fizeram isso. Ele trabalhou como examinador de patentes. Era o terreno estável que permitia que sua mente vagasse pelo universo. Você pode precisar ressignificar seu emprego formal. Não se trata apenas do contra-cheque, é um ativo estratégico. Um trabalho de baixo desgaste deixa você com um excedente de seu recurso mais valioso, sua energia mental, que você pode então investir na construção de seus outros pilares. Um trabalho de alta paixão e alto estresse pode parecer emocionante, mas se consumir 110% de você, não deixará espaço para a exploração que seu cérebro deseja. A peça final é um sistema, porque, sejamos honestos, o cérebro de um scanner gera mais ideias do que consegue reter. Sua mente é uma fábrica de ideias de alta produção, mas sua memória de trabalho é como uma pequena bancada de trabalho. Se você não tirar as ideias finalizadas da bancada, não haverá espaço para construir novas. Tentar manter tudo na cabeça é uma receita para a sobrecarga. É por isso que você precisa de um lugar externo para capturar suas obsessões passageiras. O grande sociólogo Niklas Luhmann publicou mais de 70 livros, e seu segredo era um sistema chamado Zettelkasten. Ele não tentava escrever um livro inteiro de uma vez.
Ele apenas anotava uma ideia em um pequeno cartão de índice e a ligava a outro cartão relacionado. Ao longo de décadas, essas conexões cresceram em uma teia massiva de conhecimento que praticamente escreveu os livros para ele. Quando você ficar fascinado por arquitetura medieval por uma semana, tome notas. Coloque-as em um sistema simples como Notion ou Obsidian. Então, quando a obsessão diminuir, você pode deixá-la ir sem se sentir culpado. Daqui a 3 anos, quando estiver trabalhando em um projeto de web design, você pode tropeçar nessas notas antigas e perceber que a estrutura de uma catedral é exatamente como a estrutura deste site. Esse é o momento mágico, mas ele só acontece se você capturar os pontos para poder conectá-los mais tarde. Então, vamos juntar tudo isso. Você não é um diletante que carece de garra. Você é um scanner, um polímata em potencial. Seu cérebro não foi projetado para o mundo estável do especialista. Ele foi projetado para ser uma ponte entre diferentes mundos de conhecimento. Esse caminho nem sempre parecerá fácil, e a maestria leva tempo, mas apenas ter um mapa para sua mente traz uma sensação de calma. A autoculpa começa a desaparecer, substituída por uma confiança silenciosa. Escolha seu primeiro pilar. Construa-o com foco. Use seu trabalho como uma plataforma estável, não como uma gaiola. E construa um sistema externo para guardar suas infinitas faíscas de curiosidade. Você nunca foi feito para dominar apenas uma coisa. Você foi feito para ser a pessoa que consegue ver como tudo se conecta. Para ajudá-lo a começar, criei um novo guia em PDF gratuito chamado Guia de Campo do Polímata. Ele tem uma estrutura simples para auditar seus interesses e projetar sua carreira em forma de M. Você pode baixá-lo usando o link na descrição. Agora, se você se viu ouvindo isso e pensando, meu problema não é ter interesses demais, meu problema é que desisto no momento em que as coisas ficam difíceis, tudo bem? Isso apenas significa que você está em uma parte diferente da jornada. Eu recomendaria que você começasse assistindo ao nosso vídeo anterior. Ele lhe dará as ferramentas para construir esse primeiro músculo fundamental. Você pode clicar nele bem aqui. Obrigado por assistir. Espero que isso lhe dê algo útil que você possa realmente testar. E nos vemos no próximo. Se esta exploração da mente polímata mudou a forma como você vê seu próprio potencial, por favor, inscreva-se e curta o canal. Somos dedicados a descobrir a história intelectual e as estratégias que o mundo moderno frequentemente negligencia. Cultive sua curiosidade e construa seu futuro. O próximo capítulo de nossa jornada começará muito em breve.